Bom dia, graça e paz a todos, irmãos, todos que estarão conosco e vão participar aí de mais um estudo matutino nessa manhã de domingo. Hoje teremos um convidado, o pastor Ari Júnior, Ariovaldo Júnior, da Igreja Sal da Terra, Manifesto lá de Uberlândia. E entrei uns minutinhos antes aqui para dar tempo aí de você poder chamar o pessoal, enquanto o Ari se prepara e se conecta com a gente lá. Vou até passar o convite para ele aqui. Como a maioria sabe, o pastor está em período de descanso. E aí nós continuamos aqui com o estudo. Esperar o Ari entrar aqui. Se ele aparece. Passar o convite para ele aqui. Cadê? Vamos ver. Bom, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. E é isso. Uns 2 minutinhos antes. Hoje vamos começar às 8 horas. Tá lá. Mandei o convite para ele. Vamos ver se ele se conecta com a gente aí. O livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Já estamos no finalzinho. Pessoal chegando aí, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sam. Samuel tá aí também, não sei se está em viagem. Geralmente ele diz que assiste um pouquinho antes de ir para a escola dominical lá em São Luís do Paraitinga. Sejam todos muito bem-vindos. O Ari chegou. Enviar o convite para ele aqui. A gente dá o início a mais um estudo. Se deu certo. Acho que deu. Opa! E aí, beleza? Bom dia, beleza? Bom dia, parece que tá frio aí também, ué. Cara, é praia, mas... Deixa eu ver. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente, você. Legal, tô também. Cara, aqui é praia, mas o ventinho... Aí não sei como é que foi, mas essa semana a gente teve uns dias de vento aqui bem assustadores. Aqui também tá bem frio. E o frio Mas chegou. aqui geralmente é 1, 2 semanas só, depois já melhora, né? Ah, é? Que depende também do que a gente chama de frio, né? Na praia baixou 2 graus, a gente já põe o moletom já, né? Não, aqui bateu uns 5, 6 graus, alguns lugares 3, mas é só 2 Caramba, semanas também. Aí já não, é bastante. Aí, isso aí pra normaliza. gente é quase norte do hemisfério norte, já 5 graus é muito. E aí, tranquilo, Eri? Tamo aí na Já, luta de sempre. cara, brigadão aí, acordar esse domingo de manhã. Já, Rapaz, eu já acordo domingo de manhã, tanto que quando você me assim, convidou, eu falei, pra mim não vai ser dificuldade nenhuma, o estamos aqui horário é desde as 6 tranquilo, né? horas. É. Você já está atendendo gente já faz tempo, né? Já tem uns BO para resolver hoje, mas tá tudo certo, faz parte. Vou deixar só aqui esclarecer para o pessoal Tem bastante gente. Hoje vai muita gente que vai entrar por sua causa, né? Geralmente nossa audiência aqui
máximo de 7 são os irmãos corajosos que acordam e participam aqui. Mas muita gente também na igreja que ainda não te conhece, né, sabe? O Ari é pastor local, apesar dessa cara de roqueiro dele aí. Pastor local, escritor, professor, herege aí nas horas vagas na internet. Rapaz, esse título aí eu ganhei mesmo, difícil de Ganhou, perder. né? E tá aí, inclusive no papel de escritor, tá com o mais novo e o mais, que é também, talvez, acho que o filho mais velho dos seus projetos, né? Que é a Bíblia Freestyle. A Bíblia Freestyle, essa daqui, ó. Aí, ó, Lancei agora em impresso cópia finalmente. física. O site está de volta, né? bibliafreestyle.com.br. Legal. Mas papel é papel, né, cara? Ainda tem muito esse lance do chegar em lugares onde a internet não chega e tal. Então, achei oportuno, depois de 9 anos, lançar isso aí impresso. Olha, 9 anos foi. Você começou em 2013. 2013. Olha. E é engraçado, cara, que eu te conheci em 2014 através de alguma. Acho que você fazia uma rapidinha no carro, você conversava com a galera no carro, um Foi negócio mais. assim. Acho que foi um pouquinho mais para frente, porque Foi um depois eu pouquinho mais fiz pra várias frente. coisas. Eu aproveitei a visibilidade que isso trouxe, fiz vlog, fiz uma par de coisa, né? Hoje é legal que tem Foi. muita gente fazendo, né? Até eu Sim. partir para outras coisas por causa disso. E eu sempre dou esse testemunho, mas eu acho muito importante. Foi numa época em que a internet era um terreno praticamente desabitado pelos crentes, né? Assim, tinha uma outra coisa aí de uma maneira bem, né, distante do que a realidade virtual exigia ali. Você estava lá abrindo ali o caminho no facão com a linguagem, né? Eu acredito com a linguagem do ambiente. E foi por uma dessas doideiras suas aí da internet que eu voltei a congregar e fui conhecendo aí seu trabalho, trabalho do Sal da Terra, e Deus foi usando a vida de vocês para ir me empurrando para as questões de responsabilidade. Então, assim, em 2014 eu era um cara que estava fugindo de igreja. A conexão do Ari está meio falhando ali. Mas deve voltar daqui a pouco. Deixa eu ver se é a minha. A minha está tranquila. Mas só para completar o testemunho aqui enquanto o Ari volta. 2014 eu era um cara que estava fugindo de igreja através do trabalho do Ari. Aí, ó. Deve voltar daqui a pouco. Eu voltei a congregar e hoje estamos aqui, junto com o pastor auxiliando, pastor em estudos e tudo mais. Vamos esperar o Ari reconectar. Já deve estar vindo aí. Tô de volta, Voltou. mudou de Wi-Fi Aí, aqui. legal. Eu tava falando, né, que eu era um cara que estava fugindo de igreja, apesar de nunca ter tido uma cabeça assim, de desviada, tô fora, só não queria saber um pouco muito da questão institucional e através aí do seu trabalho, da internet, Deus foi usando a sua vida, a vida todo o material do Sal da Terra aí também, mas principalmente a sua, para ir empurrando a gente para a consciência, né? De primeiro voltar para a comunidade e depois foi só ladeira abaixo, né? Assumindo as responsabilidades. Hoje estou aqui, o pastor tá num período de descanso aí e a gente está domingo aqui fazendo o estudo, tentando conversar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Isso é muito legal. Bom demais. Então vamos lá? Bora. Não sei o quanto você conseguiu aí com toda envio de Bíblia e tudo mais. Cara, eu li quase tudo, eu já tinha lido algumas partes. Esse último capítulo que você tinha falado aqui, eu li ele todo, pelo menos fiz um monte de anotação aqui. Material muito bom, né? John Stott, você ensina bem. E
E é engraçado a gente refletir sobre essas coisas, né? Que às vezes assim são tão básicas para a vida do cristão, mas que hoje em dia parece que não tem muita pergunta nesse sentido, não, viu? A galera tá preocupada Pois com é. outras coisas, né? Uhum. Inclusive, esse estudo dentro desse livro é quase que um adendo, cara, porque a gente está da pandemia, não vou saber ao certo, mas eu sei que a gente está no estudo 37 do Catecismo Nova Cidade, livro de doutrina, não sei, você já deve ter, não sei se leu, já conhece. Doutrina, né, básica, quem é Deus e tudo mais. E quando a gente chegou na parte do Espírito Santo, por ser um livro de formação muito na linha reformada, ele passou rapidinho, assim, sabe? Passou bem, bem rapidinho. E aí o pastor achou por bem entrar um pouquinho mais dentro desse assunto. Acabamos chegando nesse material do John Stott que não foge, né, tanto ali do propósito do estudo das doutrinas, é bem equilibrado. E aí, daqui a pouco, vamos voltar para os ensinamentos básicos lá. Mas foi muito pertinente e muito importante. Tem sido bom para a nossa comunidade se aprofundar nessas perguntas, né? Que, como você falou, são básicas, mas muita gente ou esqueceu, assim, essa base, ou também tem, às vezes, uma afirmação não muito esclarecida, né, das coisas, ou é 8 ou 80, ou não acredita em nada, ou acha que acabou tudo, ou aquelas coisas de sempre, né? Hoje em dia a Ou, gente meio que está dividido em grupos, né? E os dois grandes grupos são aqueles que literalmente colocaram a ação do Espírito Santo na caixinha, né? Tudo aquilo que eu não sou capaz de conceber, parece que Deus está proibido de fazer. E por outro lado, tem uma turma aí que quer ver anjo em lâmpada também, né? sim, Quer viver uma espiritualidade assim que não traduz às vezes algum propósito bem prático, né? Então, eles fazem a pergunta a respeito do que Deus pode fazer, mas às vezes eles não perguntam por que Deus faria, né? E isso. aí, isso aí gera muita confusão. Mas o que mais tem me preocupado, cara, é principalmente essa geração mais nova que pega a igreja no aspecto pragmático mesmo. Pensa muito naquilo que Deus pode fazer por mim ou naquilo que eu posso fazer pela comunidade, como se eu estivesse prestando um serviço a Deus, alguma coisa do tipo. E parece que as questões de natureza espiritual, né, que transcendem aquilo que seriam as nossas competências naturais, cara, ninguém nem está perguntando sobre isso mais não. Isso é um assunto relativamente distante da realidade das pessoas, né? E as comunidades vão, consequentemente, se afastando do propósito real de existir, né? Se Tem for pelo bastante pragmatismo, performance. se for pelo pragmatismo, fica muito ruim, porque se a gente desprezar a ação do Espírito em tudo que a gente vive nessa caminhada com Cristo, cara, sobra nada, velho. Né? Porque eu vou contar o quê? Eu vou contar a vantagem das coisas que eu vivi e que eu fiz, como se isso fosse mérito meu? É muita arrogância, né? Sim. Então, aí, bom, você disse que fez bastante anotação, a gente já pode. Você quer comentar alguma coisa antes de algum subtítulo de antes, dar um parecer aí dentro do que é a sua experiência aí nos quase 20 anos de ministério a respeito do assunto todo, ou quer ir direto para o título aqui da origem dos dons espirituais e tal? Aí é contigo, cara. Você... Eu queria só falar um pouquinho sobre um pouco da minha história, né? Uhum. Para vocês também entenderem como minha visão a respeito da coisa também passou por uma jornada de formação, né? Eu fui evangelizado por uma igreja pentecostal que acabou depois até indo por um caminho bem neopentecostal, né? Hoje, graças a Deus, os irmãos já deram uma moderada lá. Eu não rompi com essa igreja, depois de servir nela por quase 7 anos, eu fui enviado para o Ministério Sal da Terra para começar o que seria o embrião da igreja que eu pastoreio hoje. Essa igreja já está plantada, né, no Sal da Terra há 20 anos, vai fazer 20 anos agora em agosto. Então tudo isso é uma coisa assim, uma história de longo prazo. Mas eu ter sido alcançado por uma igreja pentecostal que tinha uma visão muito particular, muito
miraculosa, né? Eu achei legal essa expressão aqui no texto do Stott, né? A respeito dos dons, é, era também uma visão, às vezes, até um pouco esquizofrênica, né? Porque, às vezes, cada um falava a partir da própria experiência e, às vezes, parecia que aquilo que se aprendia a respeito de dons, nem sempre a conta fechava, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não comprometeu a minha caminhada, embora tenha gerado, sim, algumas crises, né? Porque, né, dentro dessa expressão, dessa igreja que eu fiz parte, havia meio que uma obsessão em viver as coisas de natureza miraculosas, né? Então, essa busca por aquilo que é os dons excelentes, aquilo que realmente agrega, às vezes tomava um pouco nuances um pouco perigosas, né? Mas se teve uma coisa que me salvou, foi uma vocação que eu vejo assim, bem da parte de Deus mesmo, para a questão do evangelismo, ter uma vocação evangelística. Por quê? Porque a vontade, cara, de falar de Cristo e ao mesmo tempo encontrar a habilidade de fazer isso, garimpar isso, né? Você vê assim que como Deus foi dando sabedoria e tal, foi tão forte, mas tão forte que todos os outros detalhes foram ficando em segundo plano. Então eu sou um cara que está no Ministério Pastoral aí oficialmente, né, ordenado desde 2009, mas que a minha vocação sempre foi rua, sempre foi pregar o evangelho para pessoas que às vezes não conheciam nada sobre o evangelho e simplesmente eu fui ocupando os espaços da medida em que as necessidades foram surgindo, né? Mas estar alinhado com aquilo que foi essa vocação de Deus para a minha vida e exercitar os dons segundo eu entendo que Deus foi dando ali, é o que me curou de qualquer crise que eu poderia ter, de às vezes não entender num primeiro momento, com mais profundidade, todo esse assunto acerca de dons e daquilo que Deus poderia fazer. Hoje, eu diria que é bem mais tranquilo, até porque o Ministério Sal da Terra, do qual a gente faz parte aqui, é um balaio de gato, cara. A gente tem desde das expressões mais reformadas, tem as igrejas que a gente brinca, a Igreja Presbiteriana Sal da Terra, né? E tem algumas bem carismáticas, no sentido até pejorativo mesmo, sabe? Cultos bem avivados e por aí vai. Então a gente vê que se não encontrarmos essa sobriedade à luz da Escritura, e bem no que os pontos do Stott aqui, desse capítulo cita, né? Você não consegue conviver harmonicamente, tanto com a Bíblia quanto com os irmãos, né? Nessas diferentes percepções sobre o assunto. Legal. E você fala isso, né, dessa mistura que eu acredito que é talvez a vivência mais próxima aqui do que a Bíblia fala sobre experimentar tudo que a igreja guiada pelo Espírito pode experimentar do sal da terra. E isso em algum momento gera, ou já gerou, se já presenciou alguma coisa, crise assim de compreensão, ou isso é tão orgânico que pelo menos a parte ali de liderança, o pessoal que está sempre junto já entende assim, sem crise de diferença dessas expressões assim de ser mais avivado, o outro ser um pouco mais tranquilo. Dentro do ministério isso é uma vivência tranquila, ou tem alguns choques também? Não, Aquelas até que discussões de churrasco, assim. não, e churrasco aí é de lei, né? Eu acho que Deus Churrasco pau proveu. quebra, né? Não, proveu a churrasqueira para a gente poder debater amistosamente, inclusive, né? Sem querer vencer ou dominar, até mesmo aquilo que são as nossas opiniões e as nossas percepções. Mas depois disso a gente volta para a palavra de Deus e vamos ficar com aquilo que foi revelado. Eu acho que um grande erro da nossa geração é ficar especulando o que o texto não diz, ficar tentando ler entrelinhas, enquanto a gente está perdendo aquilo que o texto diz, aquilo que foi revelado, né? Então, até que entre nós, graças a Deus, eu falo assim, tem umas igrejas aqui bem penteca mesmo, cara, do nosso ministério. E eu acho hilário quando me chamam para pregar lá, cara. E até com uma certa frequência, né? E aí, porque eu falo assim, porque eu não sou o cara dessa expressão, né? Só que, cara, não há conflito, muito pelo contrário. A gente vai vendo que cada um, segundo a medida de graça que recebeu, vai complementando na mesma vocação, no mesmo chamado, na compreensão de que somos parte de um mesmo corpo. Então é mais
é para ser, né? Mais tranquilo às vezes do que a gente imagina, né? E às vezes dá até vontade de transferir uns dois irmãos da igreja mais pentecostal para uns cultos, né? Nossa, Cara, quando estiver pregando, dá aquelas respostas assim, mas um amém, dá uma aleluia, né? esquentadinha. É um amém, aleluia, um glória. A gente tem uma igreja nossa aqui, cara, que pregar lá no começo para mim foi um desafio, porque você fala uma frase, você tem que Te dar um assustava, tempo. né? Não, você tem que dar um tempo para a galera terminar de aplaudir, gritar aleluia, glória a Ah, Deus, verdade. entre as frases. E eu que venho de um contexto assim mais parecido com as igrejas mais tradicionais, Positivo e tal. eu não tô acostumado com isso, né? Então você tem que. É a dinâmica da É, pregação, né? né? Público é público, Se for escrever o sermão, tem que encher de vírgula e tem que encher de ponto e vírgula. vírgula Mas, por para exemplo, Marte das Palmas. o que eu gosto, cara, eu sempre fui pregador de rua, cara. Então me botavam na fria, aquele lance assim, não, vai lá, não tem ninguém prestando atenção, mas vai lá e prega. Então, pregar para um público apático, que está de Uhum. costas para você, literalmente, que não tem motivo nenhum para prestar atenção. Então você tem que literalmente ir lá e jogar uma bomba para então cativar a atenção das pessoas e aí poder ser incisivo, direto, rápido. Então isso é uma característica até bem evangelística mesmo, né? Mas é preciso ter sensibilidade para a gente comunicar com todo o corpo de Cristo, né? Senão, pelo amor de Deus, né? Eu vou ficar É, pregando só na rua, né? nesse frio, vai envelhecendo, vai perdendo o pique, né? Não, e tem que deixar Vai os caras esfriando. fazerem, porque senão a gente monopoliza aquilo que você está dizendo que é um dom seu. E uma coisa que me preocupa é a criação de especialistas que a gente tem na vida da igreja. Deixa eu fazer um comentário então sobre isso, né? Eu achei bem legal os tópicos lá, né? O que são os dons, de onde eles vêm e tal. Uhum. Mas uma observação que eu vejo, assim, que às vezes a gente despreza, é um assunto que não tem sido muito falado nos nossos dias, é a gente entender que os dons, embora eles se manifestem através dos indivíduos, os dons são da igreja. Porque eles são para a igreja. E às vezes a gente não entende isso. A gente começa a achar que eu tenho alguma. Sei lá, que eu tenho alguma coisa em mim que me torne digno ou mais bonito do que os demais, simplesmente porque eu sou um encarregado de administrar um determinado dom em função daquilo que é essa expressão da vontade de Deus. Então, por exemplo, quando o Stott fala a respeito do apóstolo, né, a função apostólica é da igreja. Às vezes, uma pessoa que não está acostumada com a expressão vai falar assim, então nós vamos ter que ordenar apóstolos entre nós, né? É. E, cara, Ou não traumatizada, né? Ou é, traumatizada com a expressão, né? sim, mas isso não tem nada a ver. Naturalmente vai haver entre nós pessoas que vão trabalhar segundo a medida de graça, o dom que receberam, uma função de natureza apostólica. A galera que brinca, que eles até falam que é muito o trabalho que eu faço. Boa parte do trabalho que eu tenho é com pastores e líderes, cara. Então, hoje eu tenho pregado muito pouco na rua. Acaba que o meu trabalho é muito mais, às vezes, lidando com gente desanimada, desmotivada, gente que o cara fala, pô, eu tenho todos os motivos para não querer mais viver ministério. E aí eu conto os meus também, e o cara às vezes se sente animado em ver que a minha situação é muito pior que a dele, né? E, no entanto, a gente não desiste, porque Deus tem dado graça, a gente vai vendo que não tem nada errado nas adversidades e tal. E aí, no meio desse processo todo, a gente vai exercendo esse cuidado de pastoreio, de pastores, zelar por um ensino correto, por algo que vá além do nosso círculo denominacional, entre aspas, né? Uhum. E isso é de natureza apostólica, mas isso é algo da igreja, né? É um privilégio a gente exercitar um dom dentro dessa vocação, mas é maior do que nós. Agora, se a gente estender esse conceito para toda a expressão dos dons, rapaz, aí você começa a ver que a gente é curado, né, da arrogância de achar que nós somos mais bonitos do que os outros, e ao mesmo tempo a gente começa a se sentir pior se você estiver sendo negligente na busca do desenvolvimento daquilo que seriam os dons que Deus aí está dando para você, porque não é para você, né? É para o corpo, é para a igreja, é para abençoar os irmãos.
e menos do que isso é viver mediocridade. E, infelizmente, muita gente está acomodado nesta condição. Uhum. Acho que o que atrapalha bastante a compreensão também, né, Ari, é a necessidade de um reconhecimento mais pelo título, pelo nome, do que pela prática mesmo, né? De encarar o que Deus chamou para fazer e fazer isso, como você falou, com a consciência que isso é para o corpo e não para mim. É do corpo e não é meu. Né? Então acho que o frenesi aí de ser chamado de alguma coisa é muito, né, a busca é muito maior, talvez, de ser chamado de alguma coisa, ser apóstolo, ser qualquer coisa, ministro, bispo, enfim. Tem gente querendo ser chamado até de arcanjo, né? Do que de desenvolver e trabalhar o dom em favor da igreja mesmo, né? Essa coisa do ego, de estar achando que o dom é seu, né? É da pessoa e não dado por Deus em favor da igreja. E isso vai confundindo as pessoas e vai matando muita gente também que vem depois e vai vendo isso e vai achando que o cargo, né, o título é o que é importante. Né? A gente vê muito, infelizmente, em expressões mais neopentecostais isso, né? Não, o cara é obreiro. Aí começa a ter aquela hierarquia, né? Vai do obreiro que fica na porta, depois o obreiro que passa a salva, depois... Porque eu fui apesar de ter nascido e crescido na igreja presbiteriana, eu tive um estágio na Assembleia também, né? E sempre fui amigo de gente de tudo quanto é denominação. E porque eu toco, né? Já fui convidado para ir tocar em um monte de denominações também. Então, e a gente vai percebendo que as pessoas têm. Aí o obreiro que passa a salva, depois o obreiro que distribui a ceia, até o cara, quando o cara chega para pegar no microfone para pregar, ele está quase igual o pastor, né? E se o pastor sai e deixa ele responsável, aí só que as pessoas vão ao invés de se encher de alegria em estar trabalhando para o corpo, elas vão se enchendo de orgulho, aquele ego, né? E quando vai ver, a gente tem esses escândalos e tudo mais, vai se desviando do propósito, né? E acaba adoecendo o corpo. Sabe que essa questão de ter assim, trabalhado o ensino e tudo mais, que hoje acaba sendo a parte mais forte, né, do que eu faço, embora tenha uma pegada muito evangelística, eu falo... Eu fui pregar uma vez, cara, inclusive era numa igreja presbiteriana também, né, em Recife. Quando eu terminei de pregar, veio um senhorzinho bem velhinho, assim, uns 120 anos de idade, mais ou menos, né, e ele chegou em mim e falou assim: não, meu irmão, meu filho, muito bom, gostei muito da pregação, e eu queria dizer para você, assim, que você não fala como crente, né. E aí eu falei para ele assim: não, obrigado, né? Ele falou: não, mas não foi um elogio. Eu falei: não, mas eu me senti elogiado. Eu falei: porque vocês estão muito bem servidos aqui, de pessoas que falam a língua de vocês, vestem a roupa de vocês, mas os lugares, às vezes, onde eu tenho o desafio de compartilhar dessa mesma palavra, não vão entender. Falei: então é bênção saber que pelo menos nós estamos alinhados. O que nós estamos falando aqui, estamos falando em outros contextos, está alinhado com a Escritura, com a sobriedade daquilo que é o Evangelho, e nada além disso, né? Então foi uma experiência muito legal ter esse reconhecimento, mesmo que ele tenha sido assim, indireto, né? Essa situação. Olha o comentário aqui, né? O velhinho deve estar assistindo ao vivo, né? Deve, né? Essa hora da madrugada, né? Só os velhos e bebedor de café que tá acordado, né? Pois é. Ele deve estar fazendo a lição da escola dominical, né? O velhinho já deve estar pensando assim: rapaz, por que esse negócio é tão tarde, né? Por que não é mais cedo, né? Pois é, né, cara? Eu tava pensando, né, que a internet possibilitou os crentes virar testemunho de Jeová, né? Do jeito que a gente sempre quis, que é ir para casa dos outros falar de Deus sem ter que sair no frio, sem ter que andar na rua, né? Eu sempre admirei o pessoal do Testemunho de Jeová, mas eu não tinha coragem de fazer o que eles faziam, sair de casa em casa
E agora a internet ajuda a gente a fazer isso do jeito que a gente sempre quis, né? Mas quando você me convidou, que você falou, não, 8h30, não sei o quê, que eu vi que você estava na disposição de ser cedo, eu falei, ah, velho, 6 horas eu tô de pé, cara, pode ser o de pé. Então, eu tava esperando que você falasse, dá para ser umas 6h30, não? E a gente já fez, cara. O bom é que esse horário não é fixo. A gente faz às 7, 7h40. Aí acorda aqui meio atrasado, o pastor fala, ah, Jacó, vamos fazer mais tarde, ou vamos fazer mais cedo. Porque se tá o sol, o dia é bonito, fala, vamos, a mulherada quer ir na praia, né? Logo, então daí a gente faz mais cedo. No verão acaba saindo mais cedo para aproveitar um pouco da domingo de sol. Faz Agora no parte. inverno dá para. Deixa eu fazer um outro comentário aqui que eu achei muito Por favor, interessante sobre esse material, né? Eu gostei muito do conceito do Stott de carisma, né? De carismático. Falar sobre esse desafio de traduzir isso numa prática mais coerente, né? Porque talvez nos nossos dias as pessoas associam carismático ao que é popular ou carismático àquilo que é barulhento, né? São duas percepções muito equivocadas, né? E eu gostei demais quando ele fala da questão que seria a pessoa que tem o dom da parte de Deus e que ao mesmo tempo ela está até institucionalmente comprometida com aquilo que é a vocação. O que me veio na cabeça quando eu estava lendo a respeito dessa parte era sobre o Neymar e o Cristiano Ronaldo, cara. Sabe? Eu fiquei pensando assim, cara, os dois têm o dom, cara. E talvez o Neymar tenha muito mais dom que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo é muito mais responsável que o Neymar. Não estou diminuindo o Neymar, estou dizendo que eu acho que ele tem muito mais habilidade que o português lá. Mas o comprometimento do Cristiano Ronaldo faz com que ele seja um monstro que ele se tornou, na perspectiva de entender que o dom facilita, mas ele vive de maneira carismática. Ele é um cara avivado, velho. Ele entendeu que se o chamado dele é jogar futebol e fazer o time dar certo, seja lá onde for, porque o cara é português, velho. Sabe quando eles vão ganhar a Copa do Mundo? Nunca. Ele nasceu no país errado, cara. Ele mesmo fala que se ele fosse brasileiro, o Brasil já tinha uns 10 títulos mundiais, eu não duvido, não. Né? Agora, a gente pensar nisso, que às vezes o cara que não é o que tem mais dom, mas devido a esse empenho de entender a responsabilidade, de falar, poxa, sou eu tenho um chamado para isso, então gastar a sua vida se dedicando a fazer o melhor dentro daquilo que ele já tem esse chamado, essa vocação, de maneira quase sobrenatural, né? Aí de fato se torna sobrenatural. Porque sobrenatural é o quê? É ir além do natural. É ir além daquilo que normalmente se iria. E quando a gente traz isso para a nossa vida, tentando pensar em uma espiritualidade agora que traduz virtudes de edificação mútua mesmo, para materializar as virtudes, fazer com que Deus seja visto através de nós, com que os irmãos cresçam tudo que precisam e Deus deseja que eles cresçam, tanto nas suas vidas domésticas, quanto no trabalho, quanto em favor da comunidade. Rapaz, isso aí tem trabalho demais para ser feito. E se a gente não assumir cada um a sua parcela de responsabilidade, entendendo que nenhum de nós foi chamado por Deus sem algo para repartir com os irmãos, sem algo para poder contribuir. Então, pensar ordinariamente, assim, achando que dom é só essas coisas que a nossa tradição evangélica, né, infelizmente, deformou, pensando que é só, sei lá, ficar dando umas profetadas aí, tendo umas visões e tudo mais, e não trazer isso para algo maior, como o próprio Stott cita, vai fazer com que a gente possa estar sendo negligente. Eu acho que o dom, ele pode, inclusive, gerar a aberração da gente ser uma pessoa que, pela habilidade, começa a folgar naquilo que é o exercício do nosso chamado. Então, por exemplo, eu falo para a galera, eu anoto, assim, igual eu fiz umas anotações aqui, uns meia dúzia de pontos, eu falo 3 horas esse negócio aqui, cara, tá ligado? E isso é dom? Eu entendo que sim, porque eu vejo gente que às vezes para falar 30 minutos, o cara escreve 5 folhas e depois ele não consegue acompanhar nada, né?
Só que, se eu começar a me acomodar nisso, se eu começar a acreditar que porque eu tenho uma facilidade, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso meditar, eu não preciso conversar com outras pessoas para ir aprimorando aquilo que eu entendo, que eu tenho a responsabilidade de repartir, aí eu começo a ficar folgado. Eu começo a Sim. virar o cara que é quase, né? Mas que não vive a plenitude. E a plenitude não é para mim. Porque plenitude para mim era morrer logo, ir para a glória, estar com Jesus, né? A plenitude é para Deus ser visto plenamente e eu, como espelho, não atrapalhar o brilho da glória de Deus que tem que se refletir na minha vida. Então a plenitude é para o outro, é para o irmão ser abençoado com aquilo que Deus colocou na minha vida. E o legal dos dons é que eles têm muito essa característica, né? Eles não são para o indivíduo, eles são para a bênção da vida da igreja. E aí depois você pode pensar no dom que você quiser, né? O Stott, de maneira muito sábia, aponta que é difícil demais listar o que é dom, o que não é, né? Uhum. É muito arrogante da nossa parte querer dizer o que Deus faz e até onde Deus faz, né? E dali para frente já não é mais, né? Então são muitas coisas aí, a gente, no final das contas, não tem tanto controle, se é que tem algum, né? Sobre esse assunto todo, mas uma responsabilidade há, da gente pegar aquilo que Deus tem dado, desenvolver isso da melhor maneira possível e sempre em favor do outro. Fazendo isso, meu irmão, não tem como dar errado, não. Porque a obra é do Espírito, né? A gente só tem que ser bom administrador daquilo que a gente recebeu. E eu acho que ao longo do tempo, talvez um erro muito grande é quando você falou sobre a questão sobrenatural, me veio isso em mente. Um erro muito grande é confundir o sobrenatural com o místico, Isso. né? Então parece que o dom só é dom espiritual se ele tiver essa coisa arrebatada, esse cenário, né, místico ali, né? Quando o sobrenatural é o que é mais difícil, né? Eu me lembro de quer dizer, eu não lembro exatamente da frase, mas eu lembro do conceito dela. Do cantor João Alexandre, perguntaram para ele a respeito dessa coisa, como ele rodava o Brasil e tal, e o que ele achava, né, das coisas de dons e tal. Ele falou uma coisa parecida com isso. Ele falou assim: olha, eu vejo que hoje em dia é natural todo mundo buscar o extraordinário. Mas como que é extraordinariamente difícil o pessoal querer viver algo mais natural. A vida cristã que é aqui, é dele, por isso que eu faço música, né? E a questão era essa, porque que ele, com tanta habilidade que ele tem, ele fala sobre terra, mar, natureza e o amor fraterno e as coisas mais ordinárias da vida, né? E não sobre presença, glória de Deus. Ele tá falando, eu falo sobre isso. Mas eu falo sobre isso do jeito que a Bíblia fala, que né, é a criação que anuncia a glória de Deus. Então eu não preciso colocar luz, anjo, fogo, terremoto nas minhas músicas para falar sobre a glória de Deus. O que ele falou algo mais ou menos isso, como é mais difícil as pessoas buscarem a vivência com Deus no que é comum e o que é da vida, né, natural, e querer só esse ambiente místico, né? Esse ambiente do trovão. E aí a gente pode citar lá Elias, que vem fogo, terremoto, sei que, e Deus está na Nós brisa. criamos uma deformação de alguns conceitos que é bem preocupante, né? Então, por exemplo, a gente acha que a materialização dos dons é espiritualizar coisas carnais. Enquanto que, na verdade, se você parar para ler, principalmente o Novo Testamento, que é esse exercício prático desses dons, você vai ver que os dons se tratam de encarnar as coisas espirituais, é diferente. Então, quer ver um clássico aqui, e que é o grande ponto polêmico, né? Principalmente com os irmãos Penteca, a questão das línguas, né? Então o pessoal fala assim, tal, mas e aí? Eu falo, gente, uma coisa eu sei, Paulo fala que de todos os dons, o que a gente deveria buscar com maior afinco seria o dom de profetizar. O Stott, de uma maneira espetacular,
sintetiza a ideia de que uma vez que a plenitude da revelação está na Bíblia, né? Então, todo aquele que pega o que a Bíblia fala e traz para o mundo real de maneira simples, compreensível, ordinária, está profetizando. Basicamente é esse o apontamento que ele fala, né? Que o dom de profetizar, ele está alinhado com o dom de ensinar, de repartir, de exortar e tudo mais. E eu acho isso genial, esse conceito é muito sóbrio, né? Agora, voltando nas línguas, né? De todas as línguas que eu poderia falar, quais são de fato aquelas que eu tenho buscado da parte de Deus? E eu falo para a galera que eu entendo que a minha vocação é falar a língua dos homens. Às vezes a gente está querendo falar coisas que ninguém entende, né? E a gente não está se esforçando por falar aquilo que as pessoas vão entender. E isso é ponto pacífico naquilo que a gente vê do testemunho da igreja de Atos, principalmente lá no capítulo 2. Qual é o propósito da habilidade extraordinária que Deus deu? Que as grandezas de Deus fossem comunicadas de modo que cada pessoa representando um povo ali pudesse compreendê-las. Então não estou dizendo que eventualmente Deus não pudesse fazer alguma coisa fora disso aqui que nós estamos dizendo. Mas eu estou dizendo que às vezes nós estamos desprezando essa vocação ordinária porque a gente quer fazer coisas místicas. E, gente, natural é dormir até 10 horas da manhã no domingo, principalmente nesse frio. Acordar e estar aqui é sobrenatural. Natural é faltar do culto. Natural é faltar da escola bíblica dominical. Natural é deixar para o seu compromisso financeiro com a comunidade ficar por último, para ver se sobra para você contribuir. E eu já vou avisar, não vai sobrar, porque nunca sobra, cara. Né? Então, tudo isso é natural. O que é sobrenatural? Sobrenatural é a gente agir de maneira diferente dos animais. Os animais são naturais, vivem por instinto. Então, quando eu vejo hoje uma pessoa falando assim, não, isso que eu sinto é natural. Eu falo, é verdade, natural, terreno, demoníaco, né? É o que a Bíblia já dizia. Nós somos os únicos seres sobre a face da Terra que tem a possibilidade de olhar aquilo que é natural, dizer assim, eu vou fazer aquilo que é contrário à minha natureza. Por quê? Por causa de um entendimento, por causa de uma compreensão. Então o exercício do dom tem que ser alinhado com isso. Né? E aí a gente vai ver que este sobrenatural da parte de Deus vai se manifestar ordinariamente em todo momento. Então você podendo fazer o que todo mundo faz no trabalho, o Espírito Santo em você vai fazer com que você faça diferente. Você não vai fazer algo que seja errado só porque todo mundo faz. Você não vai ser o cara que é folgado nas suas relações só porque todo mundo é. Né? Então, isso, meu irmão, é um testemunho de algo, a coisa mais sobrenatural que eu já vi. As pessoas poderem dizer assim, rapaz, você é crente, mas você não é aquele tipo de crente, não, né? Porque vamos falar assim, é diferente demais isso que você estava vivendo, que você está falando, né? E aí a gente vai poder, bom e né? triste, né? É bom e triste escutar isso. É bom porque a gente fala, graças a Deus, tô conseguindo ter com esforço tá alinhado com a Bíblia. Mas ao mesmo tempo a gente fica triste por essa, porque era para ser mais visão, comum, né? Era para ser mais comum as pessoas. E é engraçado que ontem mesmo a gente estava conversando, o pessoal aqui em casa, a gente conversando sobre a prosperidade dos cristãos protestantes e principalmente lá, eu vi um tempo atrás o porquê que os produtos dos países, principalmente tipo a Suíça, assim, né, ficaram, hoje são os melhores, né, há muito tempo, na verdade, são os melhores do mundo, mais caros e tal, justamente por conta desse conceito de exercer tudo que você tem para fazer como se fosse para Deus. Então, os relógios suíços, eles tinham esse conceito de que, assim, se eu estou fazendo para Deus, até a molinha menor que vai estar lá escondida, que ninguém vê, vai ser do melhor material, feita com o mesmo esmero que o ponteiro que vai estar lá na frente. E isso qualificou muitos produtos, né? O chocolate, o queijo, então tudo que era ordinário, tudo que era atividade comum do povo, eles passaram com a consciência de que eles tinham aquilo, né, como algo que Deus entregou para eles fazer e entregar para
né, no trabalho deles, tinha que ser excelente. E esse grau de excelência foi, lógico, agora virou comércio, enfim. Mas essa consciência é muito bonita, né, cara? E muito inspiradora pra gente, assim, que traz, acho, bastante essa realidade do que o dom não é algo para ser exercido em momento ou só em ambiente litúrgico. O dom é para a vida, né? E é legal que isso não é um conceito novo, né, cara? Lutero já falava sobre isso. Então, Lutero tem uma lenda lá de que um sapateiro, né, abordou ele e fala assim: ah, como que eu posso servir a Deus melhor, né? E a resposta do Lutero é assim: vai lá, faça o melhor sapato que você puder e venda-o por um preço justo. Isso glorifica a Deus, né? E você falou da Suíça, né? A gente tem o testemunho, o grande testemunho aí do movimento da Segunda Reforma, que é Calvino em Genebra, né? Gente, o pessoal hoje, inclusive a militância política, né, quer discutir quem que é o dono dos movimentos sociais, né? Então fica assim, porque escola pública é direito, saúde pública é direito, e aí ficam discutindo quem que criou esse negócio. Quem criou esse negócio foi o governo de Genebra, influenciado pela pregação de Calvino. Né? Porque se você parar para pensar, foi lá que se trouxe pela primeira vez o conceito de escola pública, de ensinar o básico para todas as pessoas, o conceito de saúde pública, e que virou modelo para o surgimento não apenas das democracias, como até mesmo das liberdades econômicas, né? Como a gente tem quase o mundo todo, né? Então, é incrível isso, porque você fala assim, mas a pregação do evangelho gerou isso? Sim, porque a pregação do Calvino não era sobre política, não era sobre comércio, mas era sobre fazer tudo para a glória de Deus, entendendo que tudo é dom, que tudo é vocação, e que Deus está em todas as coisas. Então, entender isso vira a chave, porque você vai começar a discernir dons naturais, sobrenaturais, não importa, né? Muitas coisas que você recebeu da parte de Deus, e em todas elas, ou Cristo reina, ou então a gente tem áreas da nossa vida que a gente não é convertido, cara. E se há alguma sombra na nossa vida, alguma gaveta que parece que Jesus não tem a chave, então a gente tem que questionar muito bem se de fato somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, né? E esse tipo de pensamento melhora, inclusive, os cultos, né? Demais, demais. Porque hoje em dia tem isso também, né? Às vezes essa questão de ir para o culto como poço, não como fonte, né? Empobrece demais a nossa experiência litúrgica, né? A questão de não reconhecer o dom, né? O serviço e qualquer ação nossa como algo para a glória de Deus empobrece a vida como um todo. E isso, quando entra para o ambiente litúrgico e tal, empobrece mais ainda, porque eu não estou falando das expressões, né? Porque não precisa estar gritando, cada ambiente vai ter sua expressão. Mas a gente sente quando a pessoa está apática àquela realidade, que ela está num ambiente falando sobre a glória de Deus, cantando sobre a glória de Deus, ouvindo sobre as verdades do Evangelho, e está ali para ver se ela quer pegar algo da bandeja ou não, e se não tiver nada para ela, eu vou lá assistir o Faustão. Faustão nem é Faustão mais, né? Eu falo pra galera que, assim, a gente que às vezes viaja mais, que tá correndo o Brasil aí, pregando o evangelho para tudo quanto é quebrada, eu tenho, assim, até o privilégio de ter uma percepção, às vezes, um pouco diferente do que o cara que vive apenas na igreja local. Por quê? Porque eu sempre volto para casa animado. Ou eu vou nos lugares muito ruins, cara, e quando eu volto grato por aquilo que a gente está vivendo aqui, sabe, com toda a simplicidade. Nossa comunidade não é uma comunidade grande, é uma igreja pequena. E no pós-pandemia a gente nem sabe o quão pequeno isso virou, né? Porque teve alguns caras que a gente estava louco para que fosse embora e parece que agora eles nem voltaram, né? Faz parte. Mas aí, nós não estamos muito preocupados com essa contabilidade, nós estamos preocupados mais com a intensidade e não deixar nenhum corpo pelo caminho, né? Essa é a nossa responsabilidade. Aí, o que acontece? Eu volto animado, porque às vezes eu estou aqui lamentando que aqui poderia ser, aqui poderia fazer, e quando eu vou para um lugar que às vezes está muito sofrido, muito pior,
eu volto para casa agradecido por aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já recebeu, aquilo que a gente já compreendeu e já vive. Por outro lado, quando eu vou para um lugar onde são muito mais resolvidos do que a gente, né, onde às vezes as condições são mais adversas, né, o culto tecnicamente é pior no que se refere ao louvor, a palavra, eu olho e falo assim, rapaz, pregador aí não sabe metade do que eu sei. E acontece. Mas, no entanto, com toda a graça, com todo o empenho, com toda a humildade, o cara vai lá e serve um banquete, cara. Porque às vezes a gente acha que banquete é comer num grande restaurante. Mas não tem aquele lance de você ir na casa da avó e a hora que vem aquele feijão feito pela avó, você fala assim, cara, ninguém da nova geração sabe fazer daquele jeito. Isso é um banquete. Então é o melhor dentro daquilo que é a responsabilidade, o dom que essa pessoa recebeu. E aí, quando eu volto para casa, eu volto animado, porque eu falo, a gente tem muito mais condição, tem muito mais conhecimento, tem muito mais ferramentas, e nós não estamos fazendo o melhor que a gente podia, como os irmãos lá estão fazendo. Então, o viajar me traz esse senso de responsabilidade, de poder voltar e falar, eu acredito na igreja. E às vezes, a gente olhando só para a comunidade local, a gente não enxergar essa dimensão maior, essa expressão maior da igreja de Cristo, faz com que a gente fique na comparação do que rede social mostra. E aí, rede social, você vê lá o culto, aquelas fotinhas de gente com mão levantada, né, as luzonas bonitas, e você acha que aquilo traduz alguma coisa do culto. Aí a igreja que for ruim em redes sociais, a minha é uma igreja ruim em redes sociais. A gente não acertou a mão nisso ainda, né? Até porque não dá pra gente fazer tudo, né? Ficar cobrando escanteio e correr pra cabecear, né? Vôlei de praia, né? Então, o que acontece? Acontece que você se torna prejudicado naquilo que é a imagem que as pessoas têm. Mas faz parte, está tudo certo. Então, você falou sobre essa questão do culto. Eu acredito que quando a gente entender qual é o propósito da gente estar reunido, e de que esse culto que a gente presta a Deus tem que passar pelo exercício de todos os dons, para como fonte, tudo aquilo que Deus falou, revelou, ensinou ao longo da semana, a gente poder trazer e compor essa mesa, rapaz, isso aí muda tudo. Muda tudo, não tem culto ruim. Se rebentar uma corda do violão, a gente faz o bagulho na gambiarra mesmo, se acabar a luz, nós acende as luzes do celular, o som ruim, não interessa, velho, desde que a gente esteja vivendo o básico, aquilo que nos foi dado, vai ser banquete, vai ser privilégio estar junto. Então eu acho que muitas pessoas têm perdido esse privilégio, porque a gente está pensando, como você disse, né, cultura do poço, né, naquilo que eu posso tirar para mim, e não naquilo que eu tenho a responsabilidade de estar repartindo com os meus irmãos. E dom é para repartir, né? Não tem jeito, não tem, como disse o Augusto Nicodemos, né? O evangelho nada mais é do que um mendigo falando para o outro onde tem pão, né? Então é isso, não é quem tem a cesta, né? É quem sabe onde está e vai todo mundo buscar junto. Ora, eu não sei se você está conseguindo acompanhar, não sei se o pessoal está fazendo só comentário, se tem alguma pergunta aí, porque hoje, como entrou muito mais gente do que eu estou acostumado, eu não consegui nem responder a galera ou ver se tem alguma pergunta. Eu não vi os comentários aqui, não. Tem comentário aqui. Lê aí, se achar alguma coisa interessante. Eu tenho bastante comentário, eu estou tentando ver se tem alguma pergunta. Inclusive, agradecer o pessoal que está participando aí. Tem aqui, o Francisco Amauri, o pai do pastor. Ele é o nossa audiência cativa aqui, ó. O que acontece é que a interpretação dessa língua... falando acho que foi na hora que você estava falando das línguas lá, né? Língua entendida, como foi em Atos, que acontece a busca. O erro, né? Lá em Atos foi a questão de interpretação de idiomas, né? E muitas vezes o pessoal coloca isso como algo que é tipo uma busca como evidência de dom espiritual e tal. Aí o Márcio, que é um amigo nosso aqui também da comunidade Semear, aqui, o café vai sair mais tarde, pois o maná já está na mesa. Márcio.
Glória a Deus. Ele tem saudações da Alemanha, de um, acho que deve ser amigo seu. Der Montenegro. Deve ser amigo seu, cara. Você sabe que essa questão das línguas, né, tem uma polêmica aí no negócio, né, que a gente pega lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, em 1 Coríntios 13, que é o único lugar onde aparece essa conversa de língua de anjo e tudo mais, nenhum outro lugar da escritura fala sobre isso, né. É polêmico você pensar que o apóstolo Paulo fala assim, né, ainda que eu falasse, ele nem afirma que fala, né. Sim, e eu não estou querendo jogar fora a possibilidade até de que ele falasse, não é essa questão. Mas eu as visões que ele teve lá, ele teve que entender alguma coisa, né? Não, eu acho ele foi doido. Arrebatado e tal. Não, mas eu acho doido ele falar, quando ele fala do irmão, né? Teve um irmão que foi arrebatado, e é legal que ele fala, no corpo ou fora do corpo, não sei. Então, se o apóstolo Paulo não sabe metade das coisas ali, quem somos nós também para querer saber tudo, né? Mas o que eu acho legal que é ou não, né? Sobre essa questão das línguas, né? Às vezes a gente está tão deslumbrado com o extraordinário que a gente está esquecendo o que já nos foi dado, que parece ordinário, mas que tem uma característica extraordinária. Exemplo claro, eu estou falando para vocês que eu tenho buscado da parte de Deus continuamente, e tenho tentado me aprimorar nisso, na comunicação objetiva, clara. Às vezes eu me sinto um idiota, porque quando eu tô aqui falando as coisas, cara, eu fico assim, cara, eu não tô falando nada de novo. O Nicodemos manda muito melhor do que eu, cara. O Hernandes Dias Lopes é o Silvio Santos gospel, cara. Todo mundo gosta dele, não tem como não gostar do Hernandes, cara. E ele é um comunicador. Eu já vi, às vezes, pregações que ele repetiu 5 vezes, e eu viajando muito, eu trombo com ele nos lugares, eu vejo a minha pregação várias vezes, e você fica assim, cara, o cara é bom demais, velho. E aí eu penso, o que eu tenho para agregar? E aí você descobre que muito. Por quê? Porque para as pessoas em que eu sei falar a língua que elas compreendem, eu sou o Nicodemos. Eu sou o Hernandes Dias Lopes. E você também é. E cada um que está nos assistindo aqui tem acesso à linguagem, ao coração, para poder falar sobre essas verdades bíblicas de uma maneira que nenhuma outra pessoa no mundo tem. Então todos nós recebemos esta evidência do Espírito Santo, que é o dom de falar línguas que os homens compreenderão. Isso é um poder sobrenatural. Agora, aquilo que a nossa cultura evangélica gerou, né, dos labachúrias e tudo mais, eu vejo que aí é muito forçado. Tanto que muitas pessoas me escrevem continuamente nesta crise. Que às vezes o cara fala, poxa, eu estou na igreja tal e às vezes eu estou sofrendo pressões. E aí eu falo para a galera, eu falo, olha, para mim, o meu entendimento, o grande sinal da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida é a capacidade da gente reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por que eu digo isso? Porque quem convence, né, pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo, nem pensa em pecado, justiça e juízo. Não existe essa crise de consciência. Então, uma dica boa, você se sente inadequado, você fala assim, rapaz, eu sou ruim demais. Parabéns, é o Espírito Santo agindo em você. Então, o primeiro passo é, de fato, reconhecer que a gente é um lixo, cara. O primeiro passo já está aí, né? Está aí. O segundo passo é você reconhecer que Cristo recicla lixo, né? Ele transforma o que a gente que não presta em coisas preciosas. E o terceiro vai ser a gente agora começar a se permitir, sendo transformado por Deus, trabalhar do exercício daquilo que Deus fez a partir do que Ele já nos deu, em favor dos irmãos, em favor da obra de Cristo. Então muda tudo, né, cara? A vida da gente ganha um sentido novo aí, né? Com certeza. Tem mais um comentário aqui. Entrei a primeira vez e o bate-papo edificou muito. Quero levar para toda a igreja. Muito obrigado, Gabriel. Pode ir. Continua, segue o Ari. O Ari tem mais coisa do que... Quer dizer, o Ari tem coisa, né? Eu não tenho nada. Assim, eu sou irrelevante na rede social. Eu uso só para... mas eu também, velho. Às vezes eu tenho trabalhado mais bastidores hoje em dia do que propriamente rede social. Tanto que... Cara, quando você coloca suas crises lá de produção e para e tal, dá um
me conforta, porque é tanta ideia que eu tenho, mas eu não tenho condição de botar para frente, eu acabo nem começando, você pelo menos começa, né? Só que começa e às vezes eu não termino, né? Agora, olha só, o que eu tenho feito? Primeiro, me cercado de irmãos, no sentido de que fazer junto é igual ir pra academia. Aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou não, velho. O vagabundo tá batendo na porta da sua casa ali, falando, e aí, bora? Né? Aí não tem como, cara. Aí você tem que pôr tua roupa e ir, né? Então, da mesma maneira, no ministério, quando a gente se cerca de irmãos que estão indo pro mesmo lugar, um vai animando o outro. E outra coisa, tentando superar algumas crises. Então, eu tô fazendo, cara, umas avaliações psicológicas aí, para entender porque algumas coisas demoram tanto. Eu falei aqui da Bíblia Freestyle, né, que eu lancei impressa. Eu levei 9 anos para concluir isso daqui. Só que, na verdade, não foram 9 anos de trabalho. Foram muitos anos de crise pessoal. E para mim foi engraçado os últimos meses eu trabalhando para finalizar. Meu filho tem 11 anos e ele descobriu isso aqui na minha vida na internet, né? Não fui nem eu que contei para ele. E aí ele começou, por que você não termina? E vamos lá, e papapá. E aí ele começou a me ajudar em algumas coisas, né? Tanto que eu pus até o nome dele lá, direção de arte, porque o moleque é crítico pra caramba, velho. Não, essa capa não ficou boa, vamos mexer e tal. Só que assim, você imagina um menino de 11 anos me vendo trabalhar e de repente ele dá um tapinha em mim assim e fala assim, pai, volta pro trabalho. Você abriu 15 abas do Firefox aí, de repente, e aí eu assim, nossa, parece que eu tô na escola levando bronca de professor, né? Tá vendo? Mas é interessante, por quê? Porque pode ser do meu perfil também, né, da minha índole, ser alguém desatento, alguém que eu adoro estudar o que eu gosto de estudar. E é normal que eu lendo um material, eu começo a ler outros, e ler outros, e ler outros, e ler outros, e a minha produtividade vai lá embaixo. Então eu preciso me cercar de pessoas, né, que vão me auxiliar. Então, isso é ser corpo, né? Isso é ter esse senso de responsabilidade. Que não adianta também eu ter o dom, que eu acho que vai resolver todas as coisas, se isso não estiver conectado, como a gente falou, algo à igreja, no qual, junto com o irmão, a gente vai compor algo maior, algo que vai ser bênção, algo que não vai dar para retroceder, né? E aí a gente perde o medo de ousar. Até porque a gente deveria contar com os dons dos outros, né? Sim, isso é corpo, né? É aquela coisa, para comer eu dependo da mão, né? Numa coisa, no melhor das hipóteses, na coisa mais comum, né? Para comer eu dependo da mão. Para pegar o que eu enxergo, eu dependo da mão. Né? Para chegar até onde eu estou querendo, depende dos pés. O pensamento sobre o corpo e a maneira como Paulo coloca, e como o John Stott destaca isso, né, nos textos de Paulo, é fantástica. Tem uma pergunta aqui, eu acredito que você até já respondeu, Der Montenegro, que é seguidor seu. A pergunta dele é: quando a luta contra o pecado fica martelando em nossa cabeça, é sinal de que estamos no caminho certo? Você falou sobre isso. O Espírito Santo é que nos convence, né? Quem não tem o Espírito Santo não tem nem crise com o pecado, não. O pecado para ele é só uma questão moral ou então algo que nem o incomoda. Agora, a grande questão é que a gente precisa, uma vez que ganha essa noção aí do conceito de pecado e entra em crise com isso, ver o que nós vamos fazer com isso. Porque eu vou te falar, existem... O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Fala que existe uma tristeza para a morte que pode nos acometer. Quando isso acontece, né? Acontece quando você, diante de uma situação, se posiciona de uma maneira que não traz edificação nem para si mesmo. Então, por exemplo, você fala assim, Judas traiu Jesus. Fala, mas Pedro negou 3 vezes, cara. Né? Então, no final o resto correu. O resto é um bando de bunda mole também, né? Então você fala assim, qual a diferença entre Pedro e Judas, né? Aí fala, não, mas Jesus já tinha dado um spoiler, né? Falando que era o filho da perdição, tudo certo. Mas você vê que na prática, o Pedro é um cara que sai chorando amargamente por aquilo que ele fez, né? Mas ele encontra um lugar de arrependimento. Então, a gente que está em crise com o pecado, na boa, gente, o crente que não tiver em crise com o pecado não é crente, velho. Você começar a achar que está tudo resolvido na sua vida... Ou tá perto de morrer, né? Morre logo, então, né, velho? Morre logo. Se estiver achando muito bom, já encomenda o caixão que deve estar...
Mas eu vou te falar, se o cara achar muito bom e morrer, eu acho que ele não é salvo não, viu, velho? É, né? Ora mais um Então, pouquinho, né? então assim, a gente, às vezes, num primeiro momento, luta com pedras grandes. E às vezes a gente tá achando que com a caminhada vai ficar mais fácil, porque vai tirando as pedras grandes da nossa vida, né? Então o que eu tenho que fazer para tirar uma pedra grande? Às vezes eu preciso de um guindaste. Depois, para umas menores, um trator. Para outras, eu preciso de uma escavadeira, de uma alavanca, né? Agora, as pedras só vão acabar quando a gente chegar lá. E a gente está achando que as pedras pequenininhas já não são grande problema. Agora eu vou falar para você, meu irmão, você prefere uma pedra, levar uma pedrada desse tamanho na cabeça ou uma pedra no rim? Tá entendendo? Uma pedra no rim é do tamanho de um grão de areia e dói muito mais que uma pedrada na cabeça, velho, dependendo da distância da pedrada, óbvio, né? Não sendo Davi que atira, né? Davi. E Davi é um cara diferenciado. Mas aí, assim, então a pedra no rim, ela é tão ou mais incômoda, às vezes, do que uma pedrada que vai acertar a gente no corpo. Então, o que a gente tem que entender? Essa crise com essas pedras que precisam ser tiradas, ela não vai passar. A peneira vai ficando mais fina. Agora, à luz da escritura, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes o problema é que a gente não quer fazer. Então, eu tenho dificuldade? Tenho. Estou em luta? Estou. Use os meios de graça que Deus proveu. Quais são os meios de graça? Oração para falar com Deus, palavra para Deus falar com a gente e comunhão, estar com os irmãos. Para quê? Para a gente cuidando uns dos outros, se edificar. E mais do que isso, a gente se relembrar daquilo que já nos foi dado, que está na palavra, né? Essas coisas são as atitudes que vai fazer com que a gente se permita ser alcançado por essa diversidade de dons que Deus deu para a igreja. Porque às vezes você está achando assim que me falta fé. Mas a fé é um dom. E existem pessoas que têm muito mais fé do que a gente. Eu já vi gente que é impressionante isso. Que eu olho e falo, cara, o fulano é que tem fé, cara. Eu tô engatinhando nessa história aqui, né? E aí, quando eu colo com essa pessoa, quando eu passo a andar junto, rapaz, eu sou abençoado pela fé do irmão. O irmão fala, eu só falo amém, não tem como. Porque é uma pessoa extraordinária. E às vezes eu sou o cara que pode ter um direcionamento, né? Que tem a visão, né? De falar assim, pô, vamos fazer tal coisa. Mas se o irmão falar amém, aí eu não tenho mais a crise de, e se der errado? Não tem e se. Uhum. Se o fulano falar amém, eu tô dentro, cara. Por quê? Porque ele tem a fé. Então, use desses meios de graça. Não se permita aí sofrer sozinho. Sofrer sozinho não apenas é incoerente, como é burrice, né? E aí depois, ai Deus, por que o Senhor... Não, o Senhor proveu. O problema é que a gente às vezes não quer tomar o remédio, né? A gente ignora. Ô, Ari, eu não sei como é que tá seu horário aí, cara. Se tem algum compromisso, alguma coisa. É que o pessoal está comentando e está tendo perguntas aqui. Bora, vamos responder. Já tomou café? Não, o café já está aqui, ó. É que a família aqui né? vai dormir até 10 horas da manhã, então eu tô de boa. Beleza. A hora que você falar que já trocar a caixinha do gato aí e tal, você... Chegou, serviço para você, cara. Bora. Franciele, acho que é Franciele, não sei, mas é Franciele. E ela diz que ela e o esposo são pastores em uma denominação que não dá suporte espiritual e eles se sentem abandonados. O que vocês dizem sobre questão de ter pastoreio de pastores está pesado? Olha, pastoreio de pastores, eu confesso para vocês que é um grande desafio, porque a gente não consegue fazer isso de maneira institucional com saúde. O que eu estou dizendo? Toda vez que se institui isso, você faz isso no modelo denominacional, dizendo assim, esse aqui é o fulano que cuida do Beltrano, quanto mais forte o lado institucional, geralmente mais fracos são os elos relacionais. Então, eu, sinceramente, eu nunca vi eficiência nesse modelo. Porque o cara que deveria ser aquele que às vezes vai cuidar da gente, vira mais um gerente do que propriamente um amigo ou um irmão. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que a gente trabalhe garimpando esses vínculos relacionais mesmo. Isso vai acontecer quando a gente encontrar iguais para andar junto. O que é igual? É simples, é alguém que está botando nesse negócio a mesma coisa que a gente está colocando. Então, por exemplo, eu estou pondo a minha família
para fazer ministério? Então, alguém que esteja na mesma condição. Pode ser da minha denominação, entre aspas, ou de outra, não importa. Mas a gente ter um esforço para ser contábil, colocar voluntariamente a nossa vida, dar autoridade para as pessoas, poder apontar o dedo para a gente e chamar nossa atenção com relação às nossas incoerências. Aí nós encontramos lugar de pastoreio. É bom também que nós procuremos pessoas, eu falei de iguais, às vezes pessoas mais experientes, e muito importante que a gente não procure cúmplices. Eu já vi muita gente que às vezes está vivendo uma crise e o cara procura um outro que está na mesma crise, simplesmente por eles ficarem afagando um ao outro, né? Então, aqui a gente teve um grupo de homens, uma época que nós tivemos que parar com o grupo, cara. Juntava os homens, e aí os homens estavam se juntando para falar mal das suas esposas, cara. Né? Então eu juntava os caras e falava, não, minha mulher é assim. Aí o outro, a minha também é. Aí o amém era para desgraça, e não para virtude, né? Para chamar para responsabilidade, né? Para transformação, né? Não, e aí os caras falavam assim, não, mulher é tudo igual. Essa era a conclusão do negócio. E eu vi aquilo ali, eu falei assim, rapaz, Jesus não sentaria nessa roda dos escarnecedores, não. Porque se alguém falar da igreja, o que vocês estão falando da esposa de vocês, mesmo a igreja, às vezes, sendo até pior do que a esposa de vocês, viu? Falei assim, mas se alguém falar da esposa, da noiva, né, da futura esposa de Jesus, o que vocês estão falando da esposa de vocês arrumam uma briga com Jesus, velho. Então, Jesus não sentaria nessa roda aqui, não. Aí nós tivemos que dar um tapa nessa parada para mudar essa questão. Então, gente, ó, eu me sinto pastoreado na perspectiva em que eu me coloco em posição de estar buscando amigos, irmãos, para poder ser acessível. Essas pessoas têm que receber essa autoridade para me acessar. E uma outra coisa, isso também traz responsabilidades. Que eu já tive irmãos que, às vezes, em momentos de incoerência deles, eu ter que sair da minha casa e de gente que não é do meu ministério, certo? E eu ter que, às vezes, viajar para ir lá e botar o dedo na cara do irmão e falar, você está errado, isso que você fez não está certo, você vai ter que assumir essa bronca agora. E é bênção, cara, quando isso é criado em vínculos, assim, reais, né, fraternais mesmo, da pessoa te ouvir, não por uma obrigação institucional, mas por um esforço de irmandade, né, de fraternidade família, mesmo. Né? É bênção. Então não espere isso apenas de uma expressão institucional. Eu acho que não vai acontecer com toda a riqueza daquilo que pode acontecer. Legal. Tem alguns outros comentários, mas tem pergunta também da Cris. A Cris é aqui, diaconisa da nossa igreja. Ministério de Intercessão também. E a pergunta dela é assim, as crises nos faz crescer espiritualmente? É complicado, né? Porque às vezes a gente... eu acho que toda crise é uma oportunidade de crescimento. Mas é que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque parece que tem gente que gosta da crise, né? E às vezes eu acho que a gente se mete em algumas crises que nem sempre elas são permissão de Deus, há uma oportunidade de alguma pedagogia, alguma coisa a ser aprendida, mas às vezes a gente arruma para a cabeça mesmo, a gente se mete em umas coisas que não precisava, né? Então aprender com os erros é bom, é sábio, mas aprender com os erros dos outros é muito sábio, né? É algo assim que... É melhor, né? É melhor. E eu acredito que a gente aprende com os erros dos outros quando a gente vive essa comunhão intensa, quando a gente entende que a lição que Deus está aplicando na sua vida pode servir para a minha também. Só que eu só vou aprender a mesma lição se a gente estiver junto. Se eu estiver sentindo as mesmas dores que você está sentindo, mesmo que a situação seja com você. Então, neste ponto, as adversidades vão ter um aspecto pedagógico para todos nós. Então, é bobagem a gente achar que Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Então, você é simplesmente o porta-voz da circunstância, da situação, onde o Espírito Santo vai trazer algum entendimento, alguma coisa, mas isso é para ser repartido. Como eu vivo repetindo, né? Se o propósito de Deus fosse resolver a individualidade, a melhor coisa que ele fazia era chamar a pessoa para a eternidade. Quem foi para a eternidade está resolvido já. Né? Não tem mais crise, não tem mais problema, não tem adversidade.
tem lágrima, não tem boleto para pagar, não tem irmão para aguentar, né? Não tem nada. E isso vai também de encontro com o próprio assunto do dom, né? Ser para o corpo, ser para a igreja. Então, cada aprendizado, ou cada crescimento dentro de uma etapa, dentro de uma crise superada, como você falou, pode trazer, lógico, traz o aprendizado para o indivíduo, mas sempre é para algo nós, né? além, né? Sempre para o nós, não para o eu. Tem o Der Montenegro que diz que ele faz muito tempo que ele não congrega e ele se mudou para a Alemanha em 2019 e essa possibilidade diminuiu bastante. Aí, ó, se ele já é seu seguidor, ele já deve participar do Descrentes. Estamos lá, não só fazendo podcast agora do Descrentes, como também a gente aqui está fazendo culto online, né, entre aspas. É difícil chamar de culto online, é mais um ponto de pregação do que outra coisa. Mas o nome é esse, né? É o que ficou. Domingo, às 17 horas, eu sempre faço a transmissão aqui de casa, porque acaba que nesse pós-pandemia nós entendemos que há uma demanda. E esse online nosso é principalmente para pessoas que não são da cidade de Uberlândia. Então, pô, de tudo, mano, cola com nós. Agora, uma coisa que eu tenho visto, cara, é difícil achar uma igreja, é difícil. Beleza, é difícil mesmo. Mas eu acho que na medida em que a gente vai entendendo essas coisas que nós estamos falando aqui, essa responsabilidade com o corpo, a gente vai chegando na conclusão, cara, de que quem precisa do crente bom é a igreja ruim. A igreja boa já é boa, cara, entendeu? Então ela tá cheia de crente bom, por isso que ela tá boa, né? E na medida em que Deus vai nos dando graça e maturidade, rapaz, a gente serve para congregar em qualquer lugar, porque a gente vive um avivamento que transcende essa coisa ordinária que a galera acha que é só barulho, que é só essas outras coisas. Tem jeito, você vai juntar a gente na sua casa e Deus vai ser glorificado ali. Vai juntar na churrasqueira para discutir as bobagens e ainda assim vai ser bênção. Ninguém vai matar ninguém, muito pelo contrário. A gente vai poder ir no culto, às vezes, que parece ser o culto mais frio, e a gente vai garimpar virtudes daquilo ali. E a gente vai ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o grande avivamento. Eu falo para a galera que avivamento, da minha concepção, é quando alguém entende o que tem que ser feito e faz, sem precisar de pressão institucional. Isso é contagiante, cara. Você vê alguém vivendo um negócio com Deus a ponto de você olhar e falar assim, eu preciso colar com essa pessoa, cara. Eu tenho que ser amigo desse cara. Porque esse cara tá vendo o mesmo louvor que eu tô vendo e o louvor para ele parece o céu. E para mim é essa merda aqui, cara. Esse negócio que não flui, né? A pregação, ele ouviu a mesma pregação que eu ouvi, só que você pergunta para ele o que ele entendeu um tanto de coisa que eu não tinha pescado. E coisas simples, coisas ordinárias, né? Então, é sensibilidade. Eu preciso colar com esse cara para aprender a ser sensível. Então, estas coisas, quando a gente se compromete com elas, rapaz, a vida da gente muda, né? Então, anime-se, né? Nós dependemos uns dos outros, nós somos responsáveis uns pelos outros. A salvação é individual, mas a jornada é uma expressão coletiva, é a igreja, Efésios 4. Então a gente não pode se apresentar perante o Pai de mãos vazias. Eu vou trazer o quê? Dons, talentos? Não, eu vou trazer os irmãos. Os dons, os talentos, todas essas coisas são para a gente trabalhar e servir da melhor maneira possível os irmãos. Então agarra no braço dos irmãos aí, né? Seja um. Não se apresente de Deus, cara. De mãos Jesus vazias. Já deixou fácil, né? Demais. Dois. Partiu de dois já tá valendo, né? Não, mas pensa, quantas vezes a gente orou por algo pedindo para nós mesmos? E é ruim demais pedir as coisas para você mesmo, cara. Por quê? Porque você tem que ficar medindo até que ponto o egoísmo tá falando ali. Então, você pedir, por exemplo, Deus, eu preciso de um carro, e lá, é medíocre, cara. É doloroso, né? Agora, se eu falar para você assim, ora para Deus dar um carro pro irmão, não tem constrangimento, cara. Não é verdade? Você fala assim, não, Deus, o meu irmão precisa de um carro. Dá uma Mercedes para ele. Não, você não vai pedir um
um Você até polo para ele. Não, o polo agora tá não, queimado. polo no gosto. Tem que Você não vai ser, tem que pedir ser para alguma ele. coisa boa, né? Você não vai Gosto de pedir, um. entendeu? Um Peugeot 206 por irmão, né? É, É uma bomba, uma areia, 20, nossa. 20 válvulas por irmão. De jeito nenhum. Você, quando for orar, fala, não, Deus, abençoa meu irmão e tal, sem constrangimento. É igual pedir oferta para os outros. Pedir para si mesmo é duro, pedir para os outros é sem constrangimento. Então, não se apresente diante de Deus de mãos vazias, cara. Isso já começa pelas nossas orações. Então, a gente entender isso é um combustível para a gente estar vivendo junto, né? E aí a gente está orando por nós, o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso, né? É para a expressão coletiva. Muito bom. Ari, bom, não sei, cara, o pessoal agora está só ouvindo mesmo. Não sei se você falou todos os pontos que você queria. Eu tô de boa aqui também, o pessoal Não, não, também está tranquilo, dormindo cara. aqui. O papo tá É, bom, mas eu também sei que você é bastante coisa para empacotar aí e se né, de repente tiver mais alguma coisa, algum outro ponto, palavras finais, alguma coisa para fechar, aí você fica à vontade. tá, vamos lá então. E, Já fechar aqui e a gente encerrar. Tem umas correrias aqui hoje para resolver. uhum, O que eu queria deixar assim para os irmãos é que a gente não se esqueça que essa nossa jornada de fé, ela vai além das competências treinadas. Ela vai além das nossas habilidades naturais. Tem, de fato, existe o fator místico, é Deus que opera, é Deus que faz as coisas acontecerem, é o Espírito Santo agindo, mas ao mesmo tempo, cuidado para não cair nesse misticismo onde a gente começa a ser irresponsável com as coisas ordinárias que nos foram confiadas. Um homem ou uma mulher maduros são aqueles que vão ver espiritualidade em todas as coisas e vão se comprometer com todas as coisas, até mesmo as ordinárias, entendendo que elas também têm valor espiritual. Então, meu irmão, tô desanimado, tô triste, tô não sei o que lá. Todos nós temos motivos para nos sentirmos assim. Agora, o que vai ser um divisor de águas na nossa vida é entender que nós não somos nem crianças, nem animais, para sermos dominados por instintos, por aquilo que nos é natural e por aquilo que nós sentimos. Eu não tenho sentido nada. Nem eu tenho sentido nada. Faz parte esse negócio. Agora, o que é entender é que o Senhor tem nos chamado para viver além daquilo que nós sentimos. Nós vamos viver por aquilo que nós sabemos. Nós vamos confiar naquilo que nos foi dado e na nossa responsabilidade para com o corpo de Cristo, mesmo que a gente não sinta absolutamente nada. Em 99% do tempo eu também não sinto nada, não, a não ser raiva, né? Mas são os meus irmãos, é minha responsabilidade e é por isso que a gente está aqui, se esforçando por gastar a vida, tentando ser coerente, lutando com os nossos próprios pecados, sim, mas tudo isso para que no final Deus seja glorificado e a família seja abençoada. Então não desista, as dores não são só suas, são de todos nós. E vai dar certo porque depende mais de Deus do que de nós. Se dependesse de nós, é que a sim, gente estava lascado, né, velho? a missão é dele, né? É isso A daí. missão é dele. Tem uma irmã, acho que é uma irmã, deixa eu chegar perto, Viviane de Milagres. Ela perguntou como fazer da igreja um time. Eu acho, irmã, eu vou dar a minha contribuição, depois o Ari corrige se quiser, que é um resultado melhor se você conseguir fazer da igreja uma família, mais do que um time. Então, porque o time tem um objetivo muito pragmático, muito de desempenho, né? E tem que se garantir um resultado. E a família não. Família, a garantia quem dá é o pai, como a Maria acabou de falar. E cada um, né, vai ter a sua parte. Eu acho que eu entendo o que ela quer dizer, mas quando a gente entende a igreja como família, cada um vai ter sua parte da mesa, e a mesa é um lugar onde o desempenho não conta tanto, né? Mas cada um tem a porção de acordo com o que tá ali no seu estágio, né? A gente tem a É, tem, oportunidade de conviver com bastante criança, e bebê e adulto. E cada um comendo, ou é uma papinha, um pedacinho de legume, ou o prato todo, mas tá todo mundo lá.
né? Então, não sei, Ari, se é isso mesmo. É isso mesmo, perfeita a sua colocação, Pastor. até porque tem uns que às vezes tudo que vai ajudar, mesmo sendo adultos, é arrumar a mesa, porque é o que ele É, pode ajudar. E tem outros que vão preparar o jantar, outros que vão pagar o jantar, isso aí faz parte, né? De fato, pensar na questão do time pode ser um problema porque a gente está pensando em competências treinadas e em resultado. E, gente, família, se você parar para pensar, o resultado é sempre o espiritual. Porque família, primeiro, não é fácil. Segundo, nunca melhora, só piora. Quando o negócio está ficando alinhado, que a gente supera as nossas crises, Deus vem e agrega a gente para a família. É um irmão ou uma irmã que casa, ou seja, traz mais gente. Vem os filhos, vem os netos, e cada nova pessoa que é agregada na família reseta o problema todo. Então, às vezes, eu tive problema com meu irmão a vida inteira. A hora que eu me acerto com meu irmão casa. Agora eu tenho problema com a mulher do meu irmão, a mulher dele tem problema com a minha mulher. Depois vem os filhos vão ter problemas e nós vamos administrando isso a vida toda. Agora, uma coisa eu sei, se nós estivermos comprometidos em entender que o pai que está sentado lá na ponta dessa mesa, né, precisa ser honrado em todas as coisas, e é isso que nós estamos ensinando uns aos outros, mesmo que a nossa experiência de família seja a mais catastrófica possível, no final, o pai vai ser honrado, vai ser glorificado, e mais do que isso, só vai ficar entre nós as boas lembranças, os afetos. Então é legal esse negócio, né, de no final, e todo mundo acha que tem isso, né, por mais que a sua família tenha sido um desastre, você, na medida em que as pessoas vão sendo chamadas por Deus aí para a eternidade, vinha à mente as boas lembranças, né? Você falar, poxa vida, como era legal, como era gostoso. E não era tão legal ou tão gostoso como às vezes as nossas lembranças ficam, né? Mas a consciência correta dessa vivência em família, do que apenas um resultado a ser alcançado, faz com que até mesmo tudo dá errado, no final fique uma boa experiência, um bom testemunho, uma jornada da qual vale a pena se lembrar. amém. Cara, pior que o pessoal dá uma subida e depois some. Você quer responder mais alguma coisa ou você precisa sair ali? Deixa eu fazer um corre aqui, velho. Tem umas paradas para resolver hoje ainda, tá bom? Né? Tá bom. Então é o seguinte, pessoal, para quem comentou ou perguntou alguma coisa que a gente não, né, o Ari não, não vai responder, segue ele, porque ele tem sempre alguma coisa lá, principalmente essa questão de ponto de pregação. Teu irmão perguntando aqui como é que começa, qual a melhor maneira de iniciar um trabalho ponto de pregação em casa com fim de evangelismo, estilo célula, sem ter experiência nenhuma. Irmão, ora, lê a Bíblia, reúne o povo, escuta simples, a galera, assiste uns vídeos aí e pede orientação de Deus e cai para dentro. Né? Não, que é uma dica prática, uma dica prática para o cara melhorar violentamente. Hoje todo mundo tem uma filmadora em casa, que é o celular, velho. Então, quando você for começar, bota o celular ali gravando e depois você assiste. Você vai falar, cara, eu mandei mal pra caramba. Só que pelo menos você vai ter um estímulo de saber o que você pode melhorar. E melhore uma coisa de cada vez. Né? Sem então, pressa, né? todo mundo, cara, tem alguma coisa para repartir. Né? E é do seu jeito. Não tenta ser eu, não tenta ser o Nicodemos. Você é você, cara. Quando você falar genuinamente sobre o que você vive em Deus, sobre o que Deus faz através de você, meu amigo, as pessoas vão ver essa verdade e vão ser abençoadas com isso. Amém. Ari, pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar, então. Beleza. Eu vou te enviar a live, porque assim, o pessoal, tem muita gente, ela sempre fica salva no meu perfil, e depois o pastor envia, o pastor, a gente envia para o YouTube da igreja. Né? Aí beleza, eu vou te enviar ela também para a galera poder te ouvir mais aí e poder estar com acesso. Ou eu te envio o link também do YouTube, se você não quiser encher aí mais. Não, manda aí que eu compartilho, sim. Benção galera assiste lá. Beleza? Então, beleza. Você fazer uma oração, eu agradeço muito. E vamos, na medida do possível, se você puder, cara, bater mais papo aí. Para mim é sempre muito gratificante.
E a gente precisa organizar o pessoalmente aqui em Ubatuba, né? Eu vou para aí quase todo ano, mas nunca deu certo, né? Também nunca deu certo. Vamos ver se algum dia dá. Ou eu colo em Uberlândia qualquer dia desse aí. A gente Quando quiser, mano. Vamos lá, come um vamos pão orar. de queijo. Vamos. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos no Teu nome, esse domingão de manhã. Obrigado pela Sua generosidade em poder nos lembrar, né, de tudo aquilo que a Sua palavra fala. Através desse material aí, tão interessante estudo, a gente repensar quais são essas virtudes, esses dons, esses talentos que o Seu Espírito Santo tem trabalhado na vida de cada um de nós e a responsabilidade que a gente tem para com o corpo, né, com isso que a gente tem recebido, que o Teu Espírito Santo continue a nos dar diligência em buscar conhecimento sobre a Sua palavra, em viver essas coisas e não desanimar no meio da correria, da luta, pelas adversidades e pelas dificuldades que fazem parte do caminho. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um que está assistindo isso aqui ao vivo ou vai assistir depois, para que a gente não desanime, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, para que a gente não se esqueça qual é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, de que o Senhor seja glorificado e de que nós possamos usufruir da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Ari. mano. Um abraço. Bom domingo aí. Para você Tchau, também. tchau. Até mais. Até.